Atos 2, 41. Vamos então fazer a leitura do texto, que diz assim: de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja de Deus. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês. Na verdade essa mensagem seria como uma forma de lembrança, um lembrete. Quero trazer à memória de vocês aqui alguns acontecimentos, que fazem parte da história da igreja. E o assunto que eu vou descrever são algumas características, da igreja primitiva, ou seja, a igreja do primeiro século. E dentro dessas características, nós iremos entender o perfil que essa igreja formou em seu período. E antes da gente fazer aí uma análise textual do texto aqui ao qual nós fizemos a leitura, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o Senhor vai falar com você através do perfil que essa igreja tinha. Hoje vai ser o dia que você vai parar e pensar. Você vai fazer uma análise da igreja moderna agora, do século 21, com a igreja primitiva. E aí dentro dessa comparação, você vai ver em qual das duas você se encaixa. E qual das duas tem seus pontos positivos e negativos. Você vai entender o que Deus quer falar com você, tá? Hoje a mensagem não vai ser toma o seu carro, você vai ser curado. A mensagem de hoje é conscientização. Não tem as campanhas de conscientização do Outubro Azul, Outubro Rosa, a Greenpeace, para a proteção da floresta. Hoje nós vamos fazer mais ou menos nesse sistema, vai ser uma conscientização. E antes da gente falar sobre as características da igreja primitiva que formou um perfil indiscutível, eu vou citar para você a frase de um pensador. Seu nome era E.M. Bonds. Ele disse o seguinte, que a igreja primitiva estava disposta a morrer pelo evangelho. E ele disse que a igreja atual nem sequer consegue viver o evangelho. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, irmãos? Pode falar seu pensamento aí. E aí a gente vai descobrir o perfil da igreja primitiva e o perfil da igreja moderna. Então aqui em Atos 2, do qual nós fizemos a leitura a partir do verso 41, claro que o livro de Atos, ele leva esse nome de Atos porque foram os acontecimentos realizados através da vida dos apóstolos de Cristo. A gente sabe que Jesus, antes de partir, elegeu 12 homens. E esses 12 homens foram incumbidos de levar a mensagem das boas novas, ou seja, a mensagem de Cristo ao mundo pecaminoso. Mas em Atos 2, Cristo já tinha morrido, ressuscitado, deixado umas instruções. Quando a gente lê Atos 2, esse texto o capítulo 2 é muito conhecido pelo dia de Pentecoste, que a gente vê muita gente pregando sobre que em Atos 2, os irmãos ali, um grupo de 120 pessoas mais ou menos, foram batizadas no Espírito Santo, começaram a falar novas línguas e incendiar ali a cultura daquela época. Mas foi nesse mesmo cenário de alegria que a igreja formou o seu perfil. Nesse período, em Atos, após a morte de Cristo, a igreja, nos primeiros anos depois que Cristo morreu e ressuscitou, a igreja ela desfruta de uma plenitude gostosa,
Por quê? A gente vai começar o livro de Atos lendo, depois que eles recebem o Espírito Santo, são cheios, falam em línguas, recebem aquele fervor. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, um homem que não tinha uma cultura, não era um homem letrado, não tinha nenhuma formação acadêmica, não fazia parte de nenhuma das escolas teológicas da época, que era a escola de Iliel e nem de Shammai, que eram os dois mestres que ensinavam acerca da lei de Deus. E esse homem sem cultura, sem um conhecimento profundo da lei, faz um sermão. E em seu sermão, ele foi tão convincente com a forma em que ele aplicava o autor, em que ele apresentava Cristo, que as pessoas foram compungidas. O que é compungir? As pessoas se sentiram incomodadas. Um martelo batia na consciência. E aí o texto diz que eles chegaram até a Pedro e disseram: irmãos, o que é que a gente vai fazer? Pois nós estamos perdidos. O que faremos para ser salvo? Observação, quando você lê aqui Atos 2, Pedro não fez apelo. Ele pregou Cristo ressuscitado, e que esse Cristo era o Mashiach, o Redentor de Israel, que havia sido prometido e que tinha morrido e ressuscitado através da influência judaica. E aí ele fala que esse mesmo que foi crucificado pelos sacerdotes ressuscitou ao terceiro dia e voltaria para buscar o seu povo. Então, embasado nessa mensagem, essa pregação de Pedro, as pessoas começaram a se comover e falar: e agora? O que a gente precisa fazer para ter esse tal de Cristo Jesus? Então Pedro olhou para ele e disse: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados em nome de Cristo Jesus e receba o Espírito Santo. Olha só que coisa fantástica. Então, diante desse cenário, a Bíblia diz que 3.000 pessoas já chegaram. Então a igreja passou de 120 e agregaram-se mais 3.000 numa pregação. Já imaginou uma pregação nossa aqui e 3.000 pessoas aceitarem a Cristo como Salvador da sua vida? E a mensagem era simples. A igreja primitiva, ela tinha um único estilo de mensagem. Qual era? A mensagem era: Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Então se arrependam de seus pecados e recebam o Espírito Santo. A igreja se embasou nesse título durante toda a sua trajetória, nos 300 anos que vai se seguir após a morte de Cristo. Era um único estilo de mensagem. A mensagem era que o reino de Deus estava às portas. Então o povo tinha uma perspectiva. A igreja primitiva tinha uma visão diferente da igreja atual. A igreja atual visa o reino de Deus como meio de lucro. Pode perguntar: você vai convidar uma pessoa, como que você fala? Raramente você chegar num camarada e falar: vai para a igreja, porque você é um pecador, você é um depravado, e se Cristo não te perdoar, você vai para o inferno. A ideia é: vai para a igreja, porque Deus vai consertar seu casamento. Não que essa forma seja incorreta, mas que convencemos as pessoas a ir até a Cristo por objetivos diferentes. Vai que você vai ser curada, vai que isso aqui vai melhorar, e as pessoas vêm e de repente não acontece na proporção que a gente menciona, e há uma frustração. A igreja primitiva não mencionava tais fatos. Eles pregavam que Cristo tinha morrido e ressuscitado. Então o primeiro perfil dessa igreja, essa igreja era fiel à mensagem da cruz. Essa igreja estava comprometida com a mensagem do reino de Deus, e a perspectiva das pessoas naquela época era: não vejo a hora de Jesus chegar para eu morar com ele no reino de céu. A perspectiva da igreja atual: eu vou à igreja porque eu vou casar, eu vou à igreja porque eu vou ser curado, eu vou à igreja porque eu vou ganhar um carro novo. Vem que as portas vão se abrir, vem que vai ser fácil, vem que tudo vai dar certo. Eu quero te convidar: vem que seus pecados serão perdoados, vem que a graça de Deus vai te alcançar, vem que você vai ser absolvido no dia do grande juízo, vem porque a sua alma não vai entrar em condenação eterna, vem porque você não vale nada e ele morreu por você, sabendo que eu e você eram imprestáveis. Então vem, você não vem por conta própria, porque em João 16:8 diz que ele enviaria o seu Espírito Santo, e esse converteria o homem do pecado. Você não se arrepende nem por conta própria, nem para se arrepender você presta, mas ele enviou o Espírito Santo para te auxiliar, para você mudar de mente. E a mensagem da igreja atual deve ser: Cristo morreu, ressuscitou
e vai voltar para nos buscar. O mundo está um caos, a sociedade em colapso, mas a igreja tem uma perspectiva: Cristo vai voltar e nós partiremos com Ele para a glória na eternidade. Então vamos citar aqui, eu quero fazer menção de 3 características que formam o perfil da igreja primitiva. Com a Bíblia aberta aí. Vou precisar de uma água. A garganta está coçando, pode ser quente mesmo. Pega uma água lá, irmãos. Os irmãos abrem aí Atos 2, a partir do verso 42. Então, a primeira característica que forma o perfil dessa igreja, olha só o que diz o verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira característica dessa igreja, ela era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Doutrina é um meio de ensinamento. E qual era o ensinamento dos apóstolos? O ensinamento era que Cristo haveria de vir ao mundo, morrer pelos pecadores, ressuscitar dentre os mortos e nos levar para as mansões eternas, para morarmos com Deus para sempre. Essa era a doutrina, essa era a mensagem. Ensinava que sem o arrependimento ninguém poderia alcançar o céu. Ensinava que o arrependimento era uma ação do Espírito e não humana. Ensinava que a igreja dependia de Cristo para sobreviver, porque Ele é o combustível que faz essa máquina se locomover. Então o primeiro perfil dessa igreja é que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar? A palavra perseverar escrita aqui em Atos vem do idioma grego, que significa proscartério. O que quer dizer proscartério? Proscartério significa dar continuidade a uma ação. Ou seja, eles, nesse período que a gente está valendo, a essa altura, a igreja sofria severas perseguições. Por conta do crescimento do cristianismo, as pessoas, os cristãos, começaram a ser perseguidos. E a primeira perseguição que vai atingir diretamente a igreja parte por conta do judaísmo, dos saduceus, dos fariseus. Eles começaram a aprender quem se dizia cristão e se convertia no culto de Pedro. Os irmãos eram presos, as famílias eram separadas, os pais eram lançados nos cárceres, os homens eram chicoteados em praça pública. Então ser cristão nessa época exigia muito, custava sangue. Não era fácil, nem igual hoje, falar todo mundo, põe uma Bíblia debaixo do baixo e fala: eu sou crente. É da católica, eu sou crente. É de não sei onde, eu sou crente. Aí até o diabo crê. Não, essa época ser crente era realmente difícil, porque ser crente envolvia renunciar, ser crente envolvia pôr a vida em risco. Então a igreja, diante de um cenário de perseguição, eles perseveravam, eles insistiam nessa ação. E aí talvez você pode perguntar para mim: Diogo, qual era a motivação para tanta perseverança diante de um cenário hostil? Por que hostil? Um exemplo: quando você vai investir alguma coisa e você investe em algo novo e o retorno não vem, de repente algo que você investiu tem um retorno negativo, você continua injetando seu investimento ali ou não? Não. Por quê? Porque você fica com medo, pela instabilidade. E por que é que quando eles começaram a investir no reino de Deus, em vez das coisas melhorar, eles começaram a ser perseguidos, eram presos? De repente alguém podia pensar: talvez isso não é o caminho correto a seguir, isso não está funcionando. A ideia não é se beneficiar. Por que eles perseveravam mesmo sendo presos? Por que eles permaneciam fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, mesmo sendo chicoteados? Por que eles permaneciam com a fé inabalável? Eles não ligavam se fosse preso, eles não ligavam. Muitos tinham as suas propriedades confiscadas. O saduceu chegava com a militância e tirava os pais de família de sua casa, confiscava os seus bens, tomavam as suas propriedades. Mas eles desistiam, Diogo? Não, eles permaneciam fiéis aos ensinamentos. Por que ele permanecia? E aí eu vou citar para vocês aqui 3 situações que forneciam base para eles continuar permanecendo na doutrina, firmes na doutrina dos apóstolos. Primeiro, abra aí Mateus 24:13. Diz assim: mas aqueles que perseverar até o fim será salvo.
Por que eles permaneciam? Porque eles sabiam que se permanecesse, a salvação estava garantida. Mateus 23, 24, 13 diz: mas os que perseverar até o fim será salvo. Por que é que as pessoas não desistiam? Porque perseverar resultava na salvação. Por que eles não paravam sendo presos? Porque eles sabiam que a vida não se resumia só aqui. A vida não se limitava apenas essa. Eles sabiam que essa vida era passageira, mas tinha uma vida eterna. Se eles passariam na eternidade ou na condenação eterna. Por que eles perseveravam sendo presos? Por que eles perseveravam tendo os bens confiscados? Por que eles perseveravam em extrema pobreza? Por que eles perseveravam de grande pressão? Porque eles tinham certeza que era perseverando que eles seriam salvos da grande condenação que viria. Então talvez você se pergunta: Diogo, eu estou cansado, eu estou desanimado. Aí vai uma carga de ânimo para você: persevera, porque quem perseverar até o fim vai ser salvo. Tem que perseverar. Proscatério é insistir numa ação depois de fazer grande força. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ninguém aqui está sendo preso no Brasil ainda. Ninguém aqui está sendo chicoteado ainda. Ninguém aqui está perdendo a cabeça pelo evangelho ainda. Está com problema no casamento, para de ir para a igreja, porque a porta se fechou, não ora mais. Porque algum problema invadiu a saúde de alguém que a gente ama, a gente desanimou. Esses irmãos aqui iam presos, perdiam os bens, eram separados de seus filhos, mas eles continuavam fiéis à mensagem, porque o texto é claro, e perseveravam, insistiam na doutrina dos apóstolos. Por que eles perseveravam? Porque quem perseverar até o fim vai ser salvo. Essa era a mensagem. Segundo, por que eles perseveravam até o fim? Abre aí Apocalipse 3, 21. Porque quem perseverasse até o fim galgaria uma posição de destaque. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que sente comigo no meu trono e ao lado de Deus. Por que eles perseveravam, Diogo? Porque eles queriam sentar ao lado de Cristo, perto de Deus. E aí alguém falava: desiste, não vale a pena carregar essa bandeira. Esse evangelho não promove facilidade, só promove dor, sofrimento. Por que você continua insistindo ainda nesse ensinamento? Porque um dia eu vou sentar ao lado de Cristo, próximo de Deus. Por isso que o diabo quer que você pare, porque Deus reservou uma posição de destaque para você. Se você aguentar firme até o fim, você vai sentar do lado de Deus, o verá face a face, Ele te dará um novo nome, Ele te servirá no grande banquete, Ele arrancará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dente. Lá haverá alegria, paz, prosperidade, e a glória de Deus vai iluminar o ambiente. Eles perseveravam porque eles não viram a hora de ter uma posição no reino de Deus. Terceiro, por que eles perseveravam? Porque perseverar na doutrina dos apóstolos lhes garantiria uma coroa. Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ele daria a coroa para o vencedor. A expressão lá é ao vencedor. Ele diz: ao vencedor eu dar-lhe-ei a coroa da vida. Isso se envolve a expressão da palavra perseverar. Então Jesus está falando com você. A gente está vivendo dias horríveis, e a perspectiva é de uns vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E a ausência do amor é a presença do caos. A presença do caos traz grande lástima à sociedade. Diogo, qual é a melhora que vem no futuro? É o arrebatamento da igreja. A melhora do futuro é a volta de Cristo, montado em seu cavalo branco, com a sua espada desembanhada, uma tatuagem em sua perna dizendo: esse é o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. E naquele dia a vinda dele não vai ser escondida, ele não vai vir no escuro não, a vinda será pública. Ele virá até as nuvens do céu e todo olho verá ele montado em seu cavalo branco e levando os seus filhos para morar com ele na eternidade. Eu não sei você, mas eu espero por ele. A qualquer momento a trombeta vai soar e nós partiremos com ele para a eternidade. Quero saber quem é que vai.
Eu quero saber quem é que aguarda. Eu quero saber quem vai ouvir o sinal da trombeta. Ei, o ímpio não vai ouvir, mas os salvos ouvirão ressoar da trombeta, porque as suas almas estão flamejantes, seus corações batendo forte, as lágrimas no peito e no coração rolando. Vem, vem, volta, volta, volta. E ele dizendo: eu estou chegando. Os sinais anunciam a minha chegada. Por isso que eu falei que hoje você não vai ganhar carro, hoje você não vai ganhar cura, mas hoje você vai se conscientizar que a sua prioridade não é uma cura, a sua prioridade é a salvação que está em Deus e é por meio da graça. Segunda característica que essa igreja tinha, que definiu o seu perfil como uma igreja fiel, olha só o que diz o verso 43. Os irmãos estão entendendo? Quer saber quem quer ir embora? Não é para casa não, é lá para o céu. Quem quer ir embora para o céu? O irmão está meio acanhado, né? A ideia é: o céu vai ser uma coisa monótona, vai ficar só cantando aleluia, aleluia, aleluia. Os pregadores ficam santo, santo, santo. Não é só isso não, irmão. Quando a gente sente a presença de Deus aqui no culto, a gente não quer nem que o culto acabe, que a gente fica igual um bebê chorão, manhoso, chorando: meu Senhor, meu Deus, não vai embora. Imagina lá que nós o veremos face a face. O que a gente apenas sente é como o mito da caverna de Platão, quando ele desenhou um homem e uma porta de entrada numa caverna, e esse homem estava no fundo da caverna, e no fundo da caverna uma luz entrava pela porta e refletia a sombra desse homem. E durante muito tempo alguém tentou descobrir qual era o significado desse mito, e ele disse o seguinte: esse mito é o seguinte: o homem na caverna somos nós, e a caverna é o mundo em que a gente vive. A luz que resplandece é o que a gente vive aqui, é apenas o reflexo daquilo que está fora da caverna. Então o que você está vivendo hoje, a presença que você sente de Deus hoje, é apenas um reflexo, é apenas uma fagulha do que nós desfrutaremos lá naquele grande dia. Se essa fagulha nos faz chorar, se essa fagulha nos rouba o sono, se essa fagulha nos torna manhoso como criança no colo de alguém que a gente ama, imagina lá, pastor Sebastião, quando a Bíblia diz que nós o veremos como ele é, ou seja, a visão que a gente tem dele é totalmente equivocada, não é plena, não é completa. Nós o veremos na sua forma, na totalidade. Que coisa fantástica! Era por isso que essa igreja não ligava de morrer, era por isso que essa igreja se comprometia, porque essas mensagens inspiravam eles a ter uma vida melhor. Então a segunda característica é, verso 43: e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha só, então a segunda característica que formava o perfil dessa igreja é que essa igreja era uma igreja que temia o nosso Cristo. E a expressão da palavra temor aqui não é ter medo na ideia de se eu fazer alguma coisa, as consequências vão ser graves. Não é ter medo. A palavra temer aqui está associada à palavra que a gente conhece como respeito. Tem muita gente que diz: o camarada lá tem medo da mulher, né? Tem uns que tem, mas é nada, a gente não faz muita coisa porque a gente respeita a mulher que a gente tem. Da mesma forma, a mulher para com seu marido, ela não tem medo do marido, ela respeita ele. Então essa igreja tinha um perfil diferente da atual. Essa igreja temia, porque o texto dizia: em cada alma individual, cada um deles havia temor. Eles tinham respeito pelas coisas de Deus. Hoje as pessoas não respeitam a Deus. O pastor pregou domingo passado, que mensagem maravilhosa. Entra de qualquer jeito, acha que a casa de Deus é a casa dele, cola chiclete na cadeira, masca chiclete no culto, faz várias outras coisas, está com o corpo aqui, mas a mente está lá fora. E aí você acha que Deus não vê isso? A igreja primitiva não, eles temiam, cada alma havia temor. Meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu vou deixar ele triste, eu não vou agir assim porque isso vai magoá-lo. Olha só que coisa interessante, eu quero citar aqui, olha só que 3 situações que acontecem na vida de um indivíduo que respeita a Deus. Olha só o que vai acontecer. A primeira situação, Atos 3, os apóstolos realizavam através de Cristo muitos milagres.
Alguém já te parou esses tempos, pode falar: a igreja não acontece mais milagre, não é mais como antigamente, a gente não vê mais ninguém ser curado, não há demônio sendo expulso, não há mais milagre. Por que não há? Porque não há temor, gente, não há respeito. E se houver esse temor, os milagres vão acontecer como consequência. Atos 3, o que diz lá? Pedro e João subiam, tinham costume, subiam toda vez no templo para orar. Vira e mexe, tinham 3 tipos de orações que eram feitas distintas: manhã, depois do almoço e à tarde. E aí eles subiam, e numa dessas subidas ao templo, eles encontrou um paralítico. E diz que aquele homem todo dia era colocado ali para ficar pedindo esmola numa porta que era chamada Formosa. E diz que quando Pedro e João estão passando, aquele homem olhou para eles e pediu uma oferta, pediu uma esmola. E aí Pedro, não é que todo crente é duro não, um monte de vaca, tá? Pedro olhou e falou: nós temos ouro e não temos prata. Até parece que os irmãos eram quebrados, né? Nós não temos ouro, mas não temos prata, mas o que eu tenho, eu vou te dar. E o que você tem? Em nome de Jesus o Cristo, levanta e anda. E você sabe o que aconteceu? Eles não mascarou, não fez uma encenação, não usou psicologia, não fez aquele auê todo. Não, foi direto. Nós não temos ouro, e nós não. Por que eles foram direto? Porque eles eram pessoas simples, não era letrado, não tinha uma fala polida, não dominava com facilidade as palavras difíceis. Chegou e falou: nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que a gente tem, o ouro e a prata não pode te dar. Então em nome de Jesus, levanta e anda. Você sabe o que aconteceu? O paralítico levantou. Por quê? Porque eles respeitavam a Deus. Quando você respeitar a Deus, você vai olhar para o problema e vai dizer: em nome de Jesus, saia da minha vida. Você não vai precisar fazer malabarismo, você não vai precisar fazer manobra, porque quem teme a Deus tem a atenção 24 horas dele. Quando ele fala, Deus responde. Quando ele ora, Deus se achega. É como Elias, um bruto do mato, olhou para o céu e disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. O fogo desceu, consumiu o altar, consumiu a água, a pedra, consumiu tudo. Por quê? Porque Elias respeitava a Deus. A mensagem para você hoje é tempo de respeitarmos a Deus, é tempo de respeitarmos as coisas de Deus, porque quando respeitarmos a Deus, os milagres vão acontecer naturalmente. Segundo, Atos 5, irmão. Atos 5, os irmãos estão entendendo? Diga amém aí. Glória a Deus, né? Quando a gente respeita a Deus, a gente tem acesso direto a benefícios que o governo só dá para alguns. Tem benefícios dos governos que são de grande proporção, que só os políticos recebem. A gente fica apenas, a irmã deu risada, né, irmão João? A gente fica apenas garrafa do bolo. Mas aqui é diferente. Quando eu respeito a Deus, eu desfruto de um benefício que esse governo celestial só dá para quem respeita. Olha só, Atos 5. Você lê lá na sua casa, que é grande. Diz que os fariseus e o sumo sacerdote pegou os saduceus e disse assim: rapaz, essa seita de cristão está crescendo. E por inveja, pelo movimento cristianismo estar crescendo, eles mandaram prender os apóstolos. Atos 5 diz isso aí. E os apóstolos foram presos. Qual era a condenação? Porque eles roubou? Porque eles mentiu? Não, eles foram presos porque a mensagem estava causando um alvoroço. Por isso que você fala assim: quando eu me levanto para fazer a obra, é uma perseguição dos infernos. Quando eu não oro, não acontece nada. É só eu falar que eu vou fazer, que o diabo vem com tudo. É no casamento, é no filho, é no marido, é no trabalho. Aparece uma pá de problema. Aí eu paro. Você para porque você é um fraco, porque você não entendeu o propósito que Deus tem na sua vida. E aí os apóstolos foram presos porque pregavam o evangelho. E aí os saduceus foram e jogaram os apóstolos numa prisão fria e trancaram as 7 chaves. E olha só o que aconteceu. Prenderam de manhã. Quando foi de noite, o anjo do Senhor entrou dentro da prisão e tirou os apóstolos da prisão. E sabe o que o anjo falou? Falou assim: vai para some, pega o rumo. Não, volta lá no templo e continua pregando, porque vocês precisam anunciar a minha mensagem. E eles saíram da prisão e foram direto para o templo. Amanheceu lá pregando. Os sumos sacerdotes com os saduceus ouviram o alvoroço, falaram: o que é isso? Mas nós já aprendeu esse povo? Quando chegaram lá, viram eles pregando, falaram: mas peraí, houve uma fuga na prisão e ninguém ficou sabendo, os carcereiros não viram? Mandaram os saduceus ir na prisão. Quando chegaram na prisão, sabe o que aconteceu? A cela estava trancada.
não havia índice de invasão, não havia buraco como escapamento, túnel como fuga. E aí o que tinha acontecido? Quando Deus está em cena, quando há respeito pelas coisas de Deus, Deus faz coisa para você que Ele nunca fez por ninguém. Você pode ter 30 anos na igreja, você pode ter 40 anos, chega um camarada drogado, uma prostituta, um imoral, um adulto, chegou agora, mas está com o coração sedento, ele abre a alma na sinceridade, e Deus faz para ele o que nunca fez para você que está 20 anos aqui. Mas nessa noite, você precisa mudar a sua perspectiva. Essa igreja, milagre, era uma coisa natural nessa época. Deus fazia tanta coisa, olha só, para você ter ideia, a intensidade do poder de Deus era tão grande nessa época, que o apóstolo Pedro, só a sombra dele passar numa pessoa enferma era curada. As pessoas, quando ficavam sabendo que o apóstolo Pedro ia em tal localidade, eles calculavam o horário do sol, aonde ele costumava passar, e deduzia onde a sombra dele ia passar, e colocava as pessoas enfermas. E quando Pedro passava, ele nem precisava falar, está curado. Ele passava, a sombra dele fazia paralítico andar, mudo falar, segue enxergar. Sabe o que é isso? Isso é respeito. Você sabe por que as coisas não funcionam? Porque não há respeito, não há temor diante das coisas de Deus. Mas nessa noite eu quero saber quem está disposto a respeitar a Deus. É dolorido, é difícil, mas quando você respeitar a Deus, Deus vai assinar benefício que Ele não assinou para ninguém ainda esse ano. Tem benefício para ser liberado, tem gente para ser aprovado, fez o cadastro, mas não deu certo lá no auxílio emergencial, mas no do céu vai dar certo. Se houver respeito, o benefício vai ser liberado hoje. O acesso está ilimitado. Terceiro, Atos 9, o evangelho estava espalhando de maneira assombrosa, ainda na ideia de que precisamos respeitar a Deus para desfrutarmos de benefícios. Atos 9,36 diz que Pedro chegou a uma cidade, era costume pregar diretamente naquela região. E quando ele chegou nessa cidade chamada Lida, ele entrou numa casa, e nessa casa tinha um homem, e esse homem fazia 8 anos que estava acamado, porque era paralítico. E a medicina da época não sabia discernir qual era o motivo da paralisia. Não há um resquício que defina se foi uma queda, uma fratura, o que seja. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele estava há 8 anos. E quando ele chegou na casa, ele viu esse homem chamado Enéas. Pedro olhou para ele, olha só a simplicidade da palavra. Atos 9, tentei se ler lá. Diz que Pedro olhou para Enéas e disse: Enéas, não é 56,500 não, tá, gente? Enéas, Cristo te dá saúde. Sabe o que aconteceu? O Enéas levantou. Você viu? Não teve manobra, não teve sistema, foi simples, foi direto na palavra que ele tinha. Enéas! Enéas olhou: Cristo te dá saúde. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Cristo te dá saúde, Enéas. Cristo, eu quero saber quem precisa de saúde aí. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Tem gente que já entendeu o propósito de Deus hoje. Eu estou vendo Deus já assinando benefício. A agonia dos irmãos lá, tentando, fazendo cadastro no auxílio emergencial, e aquela demora, ficava horas, aí a linha caía, tinha que esperar horas de novo. E aí, não, mas eu estou vendo, gente, que você não vai precisar ficar esperando. Você vai acessar lá, você vai acessar agora, através da oração já vai aparecer: foi aprovado o seu cadastro, sua oração foi atendida, porque você entendeu que você precisa me respeitar, porque eu sou autor da vida e da morte, criador dos céus e do inferno. Eu sou o dono da criação, sou o pai da eternidade, sou o príncipe da paz, sou o leão da tribo de Judá, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o Deus eterno e todo poderoso. Meu nome é Emanuel, príncipe da paz, o rei da glória, o todo poderoso. Eu sou o Senhor. Tem benefício sendo assinado hoje. Deus está liberando benefício para alguém, porque você entendeu que o meio para receber é respeitar. Pode dar o dinheiro, tudo que você tem, pode fazer manobra, mas com Deus isso não cola. Com Deus tem que ter respeito. Se respeitar, Deus abençoa. Tem gente que faz campanha e dá dinheiro e não recebe nada. Tem uns que recebem, que é pela fé, porque o meio pelo qual se recebe é respeitando. E a gente vai. Terceiro perfil. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo ou não?
Tem diferença da igreja primitiva para a atual? Tem ou não? Qual que era a visão da igreja primitiva? Morrer pelo evangelho, pregar o evangelho, abrir mão de tudo por causa do evangelho. Olha só, irmão, a Bíblia diz aqui, que nós lemos aqui, é claro, contra fatos não se há argumento. Diz aqui, ó, que eles temiam a Deus, pois em cada alma tinha temor, e por causa disso milagres aconteciam através da vida dos apóstolos. Você viu o efeito dominó? Então você quer saber por que não está acontecendo milagre? Porque em boa parte de nós o respeito foi embora, mas hoje nós paramos para pensar e vamos começar a respeitar mais a Deus. Nós iremos ter uma visão diferente. Terceira característica que forma o perfil dessa igreja, versículo 44, abre aí e a gente vai encerrar. Todos os que criam estavam juntos e tinham o que aí? Os irmãos não estão lendo, pelo amor de Deus, hein? Vamos, tinha o que? Tudo em comum. Todos, olha só, todos os que criam estavam o que? E tinham tudo em comum. O que é em comum? Alguém consegue definir o que é em comum? Vamos lá, gente. Era em comum, é uma coisa. A expressão em comum aqui é que todos eram iguais, tinham tudo igual, a mesma perspectiva, a mesma visão, o mesmo pensamento. Era em comum, é a mesma proporção, não havia divergências. Quem via um via um outro, tinha a mesma personalidade, o mesmo caráter. Outra coisa, eles estavam juntos. Por que a igreja atual sofre na mão do adversário? Porque remamos em lados opostos. A liderança vai para um lado e a gente vai para o outro. Porque é o fulano, eu não vou. Porque é a ciclana, eu não vou. Mas aqui diz que a igreja tinha tudo em comum, irmãos. Ou seja, a unidade deles não era só no templo. Diz que eles tinham tudo em comum e eles partiam para ir ao templo junto. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Olha só, quando a igreja se une, primeiro, ela se torna imbatível, porque a Bíblia diz que o cordão de 10 dobras não se quebra facilmente. Já viu a expressão unidos? Jamais seremos vencidos? É mais ou menos essa ideia. A igreja era unida, estava todo mundo junto, era um protegendo o outro. Hoje é assim, um protegendo o outro. Mata aquele tribuloso, a fulana lá é uma peste, o ciclano lá, né? Ninguém é perfeito, irmão. Todos nós temos os pontos fortes e os pontos fracos. Posso pregar bem, mas tem um caminhão de defeito. Posso cantar bem, mas tem um caminhão de defeito. Sou um gigante como marido, mas sou um fracasso como obreiro. Sou um monstro como trabalhador, mas sou um fracasso na obra de Deus. Você pode ser bom em alguma coisa, mas sempre vai ser fraco em outra. E por que isso acontece? Porque somos humanos. Mas a igreja estava junto. Olha só que coisa interessante. Além deles estarem juntos e perseverarem na doutrina dos apóstolos, eu quero fazer aqui a citação de 3 coisas que acontecem quando decidimos nos unir. 3 coisas que aconteceu aqui quando eles decidiram se unir. Então a diferença dessa igreja para a atual é que a igreja atual, para subir você tem que pisar no outro. É um querendo derrubar o outro, falando no contexto geral. Não é aqui, é o templo, não. Mas há uma gama de pessoas que é um querendo derrubar o outro. Não, mas nós não temos que ter essa visão. Eles estavam juntos, sabiam dos defeitos uns dos outros, mas tinham uma perspectiva diferente. E o que acontece quando a gente se une, Diogo? Vamos ler aí o verso 45. Quando uma igreja se une, olha só o que acontece. A unidade deles tornavam eles pessoas humanas e cheias de empatia. Diga assim comigo: eu preciso ser mais humano e ter mais empatia. Olha só, é isso que o evangelho faz quando ele alcança o coração de um pecador. O verso 45: vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. Por que eles vendiam?
porque eles queriam passar a informação aos que não tinham nada, para não se sentirem inferiores. Então a primeira característica dessa igreja é que uma igreja, quando se une, eles se tornam mais humanos, tem mais empatia. O que é empatia? É o ato de se colocar no lugar do outro. Antes de você fazer um julgamento, antes de você tomar uma sentença acerca de alguém, se coloque no lugar do outro, se posiciona no lugar dele. Então Deus está falando com você. A unidade da igreja torna as pessoas mais humanas e com mais empatia. Eles se compadeciam, não precisava ninguém falar. O pastor não tinha que chegar lá, o Pedro não tinha que chegar e falar: vocês precisam vender, não. Os irmãos vendiam suas fazendas e repartia para todo mundo se sentir igual. Segundo, verso 46, a unidade deles proporciona uma constante presença no templo. Meu Deus. Verso 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Quando a igreja está unida, quando a igreja se une, os irmãos vêm em peso para o culto. Aqui o texto está dizendo, e eles perseveraram unânimes. Quando um pensava em não ir, ia todo mundo lá na casa dele: você vai hoje para o culto, você não pode perder o culto. Hoje é assim, né? Quando você não vai no culto, todo mundo vai lá, né? Os irmãos estão dizendo: vai lá, não vai? Se não vai, a partir de hoje a gente vai começar a ir. A gente vai começar a ter mais empatia. Então a mensagem de Deus para nós hoje, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa filosofia de pensar. E essa é a mensagem da igreja. Então a igreja unida proporcionava uma constância nos cultos, porque os irmãos se preocupavam quando o irmão não vinha. E aí a gente gosta de terceirizar, mas quem tem que ligar é o pastor. Quem tem que ligar é o irmão. Irmão, é tão gostoso quando alguém sem ser o pastor, o irmão simples da igreja, pergunta da gente: ô irmão, você não veio, você fez uma falta. É gostoso ou não é? Aí agora, se você tiver com o coração perturbado, você fala: olha que irmão tribuloso, fofoqueiro, já quer saber da minha vida porque eu não vi. Tá achando que eu estou fraco, irmão? Tem uns ignorantes aí. Tem ou não tem? Tem uns ignorantes. Então não seja ignorante. Se a pessoa perguntou por que você não veio, porque você faz falta. Então quando a igreja se une, há uma presença constante no culto. Você quer ver? Então a partir de hoje vamos nos unir. Você vai ver que não vai faltar ninguém no culto. Até as crianças vai ser pega nessa rede. Vamos começar a nos unir, porque o cordão de 3 dobras não se quebra. Quando a gente está unido, o diabo não entra no nosso meio, não faz arruaça. Porque se um cair, o outro levanta. Se um parar, o outro ajuda. Deus está nos levantando para nos unir, porque unidos somos mais fortes. Por que muitos casamentos se acabam? Porque não há unidade. O egoísmo é uma centelha que faz milhares de casamentos e famílias explodirem ao abismo. Pessoas que não cedem, rancorosas, não perdoam. Diogo, é uma opção. Você não perdoar não é uma opção para um cristão, porque a Bíblia diz: se você não perdoar os homens as suas ofensas, eu também não te perdoarei diante do meu Pai. Perdão não é uma opção, é uma obrigação do cristão. Porque como você quer ser perdoado se você não perdoa? E Deus está falando com alguém aqui. Quando a gente se une, a gente tem uma presença constante no culto. Segundo, outra coisa, no verso 46, interessante, olha só. Eles perseveraram unânime todos os dias no templo, partiam pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. Segunda característica dentro dessa filosofia de unidade é que quando a gente se une, a gente torna-se pessoas mais singelas de coração. Palavra difícil de falar, hein? Singeleza, né? Ficaria mais fácil para mim. Palavra difícil. O que significa essa palavra? Qual é o sentido dela? Quando uma pessoa é singela, a expressão da palavra quer dizer a ausência de ornamentos sem sofisticação, ou seja, uma simplicidade pura e real. Então, quando a igreja se une, a gente se torna pessoas mais simples. Tem gente que é abestalhado, né? Vamos dizer o tiririca, né? Deixa de ser abestalhado, né? E aí tem gente que é bobão, porque comprou um carro, ergueu o bico, não cola mais com os irmãos, principalmente o jovem. Comprou uma motona, começou a andar com outro grupo, né? E aí fica com essa filosofia: não,
O Evangelho tornava as pessoas mais humanas, mais humildes, né? Com o coração mais singelo, ou seja, singeleza, perdão. E aí as pessoas eram mais simples, né? Já entrou na casa de alguém simples, aquela pessoa humilde, simples? Porque ser humilde não é ser sujo, irmão. É ter um coração simpático, é ser uma pessoa amável, e essa era a visão da igreja. Então, quando a gente se une, a gente se torna pessoas simples. É gostoso ou não é estar com pessoas simples? É ou não é? Você conhece uma pessoa simples? Hã? Aí não, uma pessoa simples é aquela que anda mal vestida. Não é assim. Pessoa simples é aquela pessoa que tem condições de ser melhor, mas se coloca no lugar de uma pessoa inferior.